Olá, aqui é a Fabiana Lara do inglesja.com com mais uma edição do Café com Inglês. Tá uma delícia hoje. Se você tiver uma maquininha daquelas da Nespresso, que é a que eu uso, compre o café Capriccio, ok? É um verdinho escuro italiano. Capriccio e Dulção do Brasil, top. Muito bom. Legal. Agora vamos falar de inglês, que é o assunto de sempre. Hoje eu vou responder a dúvida de uma aluna cujo nome eu esqueci, mil perdões, porém é uma dúvida que a maioria dos alunos brasileiros tem. Eu até achava que já tinha respondido sobre esse tópico de tão pertinente que é, mas dei uma busca ali rapidamente nos meus próprios vídeos e vi nada a respeito, que eu achei esquisito. Então me perdoe se eu já falei sobre isso, mas para aqueles que ainda não assistiram essa explicação, aqui vai. Qual é a diferença entre o passado normal, o simple past, ok? Passado simples, e o present perfect, ok? Que tem nome de presente, mas na verdade é um passado. Eu busco explicar isso da maneira mais pragmática possível, porque a explicação técnica para isso é que o passado simples, né? Por exemplo, no presente, I talk, eu falo. No passado, I talked, eu falei. Ponto, acabou. A explicação técnica, gramatical, é que o tempo acabou, né? E também que a ação já acabou. Eu falei, pronto, não estou mais falando. Então, se os dois acabaram, estão no passado, é o simple past, é o passado simples. Aí tem aquele outro tipo de passado, em inglês, né? Em português, graças a Deus, a gente não tem essa variação, mas em inglês tem. Um outro tipo de passado, que é o tal de present perfect, que não tem nada de perfeito e nada de presente, ele indica que a ação terminou, porém o tempo ainda não terminou. Vamos ser sinceros, na vida real, quando você está falando com uma pessoa e você quer falar alguma coisa no passado, você só quer saber qual maneira é bem aceita de colocar aquela frase no passado e não se a ação terminou, o tempo terminou, como é que o tempo não terminou se é no passado. Isso para a cabeça do brasileiro não faz sentido porque não faz sentido, ok? É uma explicação muito teórica. Deixa eu te passar uma dica para que você saiba imediatamente quando usar um, quando usar outro. Isso eu tô vendo não de um background gramatical, daquele todo corretinho de professor de faculdade de inglês. Eu tô vendo de um background do inglês real falado no dia a dia por todos os nativos, ok? A minha resposta seria o seguinte. Basicamente, quando você fala do passado, você pode usar tanto um quanto o outro, ok? Você pode usar o passado simples, ou você pode usar um passado que é o present perfect. Porém, quando você cita o tempo no passado, você precisa usar o passado simples. Deixa eu te dar um exemplo. I talked yesterday. Esse yesterday significa o quê? Ontem. Ontem acabou, é um tempo no passado específico. Então, como eu citei esse yesterday, eu preciso usar o passado simples. Quando eu não citei o passado, né? Quando eu falo, por exemplo, só I talked e não cito quando eu falei no passado, aí você pode usar tanto um quanto o outro, ok? É simples assim. O nativo no dia a dia, ele fala tanto um quanto o outro. Como fica a estrutura do present perfect? Se I talked yesterday é no passado, no presente, no passado simples, como ficaria no present perfect? Seria I have talked, ok? Quando é uma coisa um pouco mais recente, as pessoas têm preferência em utilizar esse formato do present perfect, que é I have talked, mas a regra mesmo para você saber quando utilizar é, citou o passado, é um ponto no passado, por exemplo, yesterday, last week, last year, às vezes this morning, né, que é no passado, se você já tá na parte da tarde ou de noite, citou o passado, usa o passado simples. Se você não citou o passado, use qualquer um dos dois, porque os dois são utilizados praticamente na mesma frequência, ok? Escreva aí essa dica, procure experimentar com isso,
veja como ficam as suas frases e me diga aqui embaixo o que mais você gostaria de saber sobre a língua inglesa, dicas, pronúncias, colocações, expressões, todo esse tipo de coisa. Let me know. Vote na sua própria pergunta, que isso serve como... Dê um like na sua própria pergunta, porque isso serve como um voto. E aí eu respondo a sua dúvida num próximo vídeo. Thank you very much. Take care. Bye bye.